Terapia Express, estamos aí mais uma noite, reunidos aqui neste Instagram de meu Deus. Vamos lá convidar as pessoas, vamos chamar esse povo para essa bagunça aqui. Isso aí, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui reunidos, é isso aí. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Como vocês estão? Vamos lá, a Jéssica já entrando aí. Já a música dá pra cantar aquela musiquinha, né? Hoje nós vamos falar sobre fidelidade, vamos falar sobre liberdade, né? Porque fidelidade não é prisão, né? Já lembra aquela musiquinha do Alexandre Pires? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola de quem mais amava por uma ilusão. Eita, nós, viu? Faltou assistir essa live, Alexandre Pires. Ô, Alexandre Pires. Faltou assistir essa live, né? Ficou ali fazendo amor contra a pessoa, né? Mas enquanto o meu coração vai ser pra sempre teu, né? Ei, Alexandre Pires, como você sofre, hein? Precisa, né? Você assistir as minhas lives, por isso que eu compartilhe aí com o Alexandre Pires. Compartilhe com o Alexandre Pires essa live e com as demais pessoas do seu Instagram. Chame essas pessoas para assistir a live. Nós precisamos conversar sério aqui hoje. Vamos conversar sério. Puxar a cadeira para perto, senão vocês vão ver que eu tô de short, porque eu sou folgado. Homem não usa bermuda e eu estou de short, olha só. Meu Deus, herege, pecador. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Estamos aqui reunidos, então, para falar um pouquinho sobre o tema do Terapia Express de hoje. Liberdade não, fidelidade, ó. Fica zoando, Fabiano. Fica zoando e aí fala besteira. Fidelidade não é prisão, esse é o tema da nossa live de hoje. Essa live foi derivada da nossa live anterior, que a gente falava sobre as 5 dicas para os namorados, né? Dicas de Bento 16 para os namorados, uma live muito boa. Se você não assistiu, vai lá assistir. E um dos momentos eu falo sobre a fidelidade, e foi um ponto que tocou um pouco as pessoas, e eu queria aprofundar esse tema hoje, mais uma vez, né? Express, vamos fazer aqui rapidinho. E para poder fazer isso, falar sobre fidelidade, falar que fidelidade não é prisão, eu vou pegar aqui os votos de casamento, porque a gente está falando de um relacionamento homem-mulher, de um matrimônio. E esse relacionamento, né, que começa ali no namoro e culmina no matrimônio, ele é um relacionamento que chega no casamento e lá naquele casamento a gente faz os nossos votos. E a gente diz, né, não é aquela coisa de filme americano, cada um escreve seus votos, faz piadinha, todo mundo dá risada, não. Aqui na Igreja Católica a gente tem um rito e a gente faz esse rito no nosso casamento. E logo quando começa o casamento ali, né, no rito do casamento propriamente, meu casamento foi com missa, então começou a missa normal e ali na hora da homilia, o padre fez a homilia e depois começou o rito do matrimônio, meu casamento. Foi assim que foi feito, e foi dentro da missa. Mas, né, normalmente ali quando já vai começar o rito, ele já vai fazer essas perguntas, vai ter algumas leituras ali, vai fazer essas perguntas. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Essa é a primeira pergunta. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Você que está casado, seu casamento não foi o casamento de quadrilha de festa junina, porque casamento de quadrilha de festa junina é um casamento nulo, tá? Tem nulidade. Por quê? Porque a pessoa casa obrigada, né? O pai da noiva tá lá com a espingardinha e fala, não, vai casar, seu miserável, seu filho de uma égua, vai casar. Esse casamento de festa junina é sempre nulo, tá? Eu já vontade de levantar um amigo, não, padre, não abençoa, é nulo, padre. E por quê? Porque o critério básico para selar aquela união como um matrimônio é exatamente essa frase. É de livre e espontânea vontade que o fazeis?
Esse é o ponto inicial, a primeira pergunta que é feita. Para depois fazer as outras promessas, primeiro pergunta-se isso. Lembra-se que quem celebra o casamento são os noivos, né? O padre ele é uma testemunha da igreja. Então o padre faz a pergunta para poder testemunhar em nome da igreja, ou o diácono faz a pergunta para poder testemunhar em nome da igreja. Mas quem está celebrando ali aquela união são os dois. Então o padre fala: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Você fala sim, empolgado no microfone, né? E aí o padre pergunta: ides prometer amor e fidelidade? É por toda a vida que o fazeis? Aí você, sim. Ele fala: você promete receber com amor os filhos que Deus mandar, educando-os na lei de Deus e na fé da igreja? Daí você fala, sim! Então essas são 3 perguntas iniciais, e ali já tem 4 características fundamentais do amor matrimonial, do amor dos casais, do amor dos esposos. O amor dos esposos, ele é livre, ele é fiel, ele é total e ele é fecundo. São 4 características, a gente vai pegar ali, Paulo VI, Humanae Vitae, ele vai falar dessas 4 características, que também são, por ser algo próprio do amor dos esposos, né, do amor do marido e da esposa, é também uma característica do ato conjugal, que é a relação sexual. Ela tem que ser livre, fiel, total e fecundo. E a gente vai olhar então para uma resposta que nós damos diante de Deus, diante de uma testemunha da igreja. E eu acho que assim, é muito interessante que as pessoas casem, cara. Isso devia ser matéria obrigatória em curso de noivos. Tá? Eu sempre coloquei essas questões quando eu fazia formação para casais e colocava a questão dos votos, porque as pessoas casam e não prestam atenção, assina sem ler o contrato. É isso que as pessoas fazem. E você que diz que é vocacionado ao matrimônio, eu quero casar, você está disposto a viver isso, você devia saber disso. Porque é isso que você vai selar na sua vocação. Você que está namorando, você está disposto a viver isso com essa pessoa? Você está se preparando para viver isso com essa pessoa? Se não, amigo, termina, você está perdendo tempo na sua vida. E beleza, aí depois tem uma parte que a gente chama de consentimento. Aí a gente diz, eu, Fabiano, te recebo, Ana Carolina, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da minha vida. Então a gente está repetindo essa promessa de amor, essa promessa de fidelidade, essa promessa de respeito. Então, o respeito do homem pela mulher, ele é prometido no altar, da mulher pelo homem é prometido no altar. Então, essa ideia do homem que trata mal a sua esposa, porque ele é o chefe, tal, isso daí é anticatólica. Porque no casamento a gente está prometendo amar-te e respeitar-te. E está falando em prometo ser fiel. E aí ele coloca, e se ser fiel não tem condição nenhuma. A gente aprende quando a gente está estudando legislação, né? Sou formado em gestão pública, se vocês não sabem, e também sou funcionário público. Então você vai estudar legislação, as leis são sempre assim. Não pode fazer isso, vírgula, salvo se. Não pode fazer isso, salvo, taranã. Sempre tem um salvo, sempre tem uma exceção. A única regra absoluta do direito é que vai ter uma exceção. Mas aqui, quando você está dando seu consentimento, você está eliminando as exceções. Você está dizendo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, alguns falam, né, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida. Então você está enfatizando aquele amor ali, que ele é livre, que ele é total, que ele é fiel, que ele é fecundo. Né? Ele é total por todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Então é realmente muito bonito isso que vocês estão consentindo, vocês estão sentindo junto, vocês estão concordando. Concordando, coração, cordes, né? Coração junto. Vocês estão ali, Carol, meu amor, acabei de declarar os meus votos por você. Eu falei, Fabiano, te recebo, Ana Carolina. Acabei de fazer isso, amor. Você perdeu isso, amor. Ela tava trabalhando, gente. E você tá concordando. O
que é concordar? É ter os corações juntos. Vocês estão concordando, vocês estão consentindo, vocês estão sentindo juntos, vocês estão se tornando um coração ali diante do altar e prometendo isso, cara. Pensa bem, pensa comigo. E aí, por fim, vocês falam, né? Por exemplo, eu falei, Ana Carolina, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a Carol pegou, Fabiano, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Ela falou, e da minha fidelidade. Ela falou assim, eu tenho um vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela se emocionou nessa hora de pôr aliança em mim. E eu fui pôr aliança na Carol, e a Carol, por causa da diabetes, ela tem uns calombinhos aqui no dedinho dela. Pra mim é charme, né? Mas a aliança não queria entrar. E eu lá no casamento na frente, todo mundo deu... Foi uma aliança difícil de selar, nossa. Eu empurrando assim, empurrando. Mas daí a Carol ficou com a aliança assim. Aí na hora que ela baixa a mão, ela faz assim. E coloca a aliança ali. Porque tava ficando vergonhoso pra mim, né? E... e foi um momento muito bonito, né, no casamento. Mas é interessante você olhar que ali naquele altar, a gente tá fazendo um voto. E quando você tá namorando, a gente tá se preparando para isso, cara. A gente precisa já querer viver isso, tá pronto para viver isso. Aí quando a gente vai falar, por que não pode ter relação sexual no namoro? Ah, meu Deus, por quê? Gente, tá na natureza das coisas. Você sabe se você tá escolhendo livremente? Você conhece essa pessoa para tomar uma decisão realmente livre? Ou você tá sendo enganado, você tá iludido, logo essa decisão não é livre? Você tá disposto a viver a fidelidade a essa pessoa? Ah, não, eu vivo sim. Beleza, mas você tá falando por toda a vida? Por todos os dias da sua vida, na alegria, na tristeza, na sorte, problema? Tô assim, então por que você não vai morar com ela? Porque eu não tenho condição de me sustentar. Então você não tá pronto, cara, porque você não tem condição de dar tudo. Você ainda não tem, mas não pode. Você vai estar disposto a ter os filhos? Não tô. Então você não tem condição de dar tudo. Se não é total, não é amor. Desculpa, gente, é que esse aqui é o negócio da Carol da Mamá, ó, e eu vou ficar assim, não adianta, é legal. E então assim, você não tem condição de dar tudo. Se você não tem condição de dar tudo, cara, você não tá pronto pra fazer isso daí. Porque daí você tá só usando o corpo do outro, porque você não tá disposto a se unir inteiro a essa pessoa. E a relação sexual, ela tá comunicando exatamente isso. O corpo fala, o corpo é um sacramento que mostra que é um sinal visível de uma graça invisível. E a graça invisível que está acontecendo ali é a união completa, corpo, alma e espírito. E você não está pronto para viver isso, porque você não está pronto para se entregar totalmente, porque você está colocando reservas. Então, por isso que o ato com, por exemplo, o preservativo, você está colocando uma barreira ali, você está fisicamente colocando uma barreira que expressa uma barreira também na sua alma, no seu espírito. Então a gente precisa entender que as coisas não são só porque alguém quis. Ah, porque Deus quis, Deus criou. Tá, mas daí a gente está falando de o alguém, né? A gente não está falando de qualquer alguém. Mas não é uma coisa assim arbitrária, está na natureza das coisas. Natureza das coisas como Deus criou perfeitamente. E aí é interessante que a gente está falando que, cara, fidelidade não é prisão. Não é, sabe por quê? Porque começou o rito, esse rito que foi selado é de livre e espontânea vontade. É de livre e espontânea vontade. O que a gente escolhe, a gente não negocia. O que a gente escolhe, a gente não negocia. Quando você escolheu sua esposa, ou quando você escolher essa sua namorada como sua esposa, você está dizendo não para todas as outras. O sim para uma é um não para todas as outras. E não tem como não ser assim, porque existem vários amores na nossa vida. Existe um amor filial para os nossos pais, existe um amor paterno, materno para os nossos filhos, existe um amor fraterno dos irmãos. Agora existe um amor esponsal. Esse amor esponsal, ele não é dividido. Quando a gente fala que Deus nos ama de forma esponsal, a gente vai ver, por exemplo, que na palavra de Deus vai dizer que Deus nos amou até os ciúmes. Tem isso no Antigo Testamento e no Novo. Deus nos amou até os ciúmes. Quer dizer que esse é um grau de união com Deus. Deus não comporta divisão. Ele não divide o lugar dele com ninguém. Essa é a mesma
Dessa mesma forma, é o amor do esposo e da esposa, porque o amor do esposo e da esposa é um sinal profético do amor de Deus por nós, é o sinal profético do amor de Deus com a sua igreja e do amor da Trindade um pelo outro. O amor do esposo e da esposa não comporta divisões, não comporta divisões. O amor esposo e esposa é exclusivo por natureza, porque é um grau de união tão profundo que você não conseguiria dividir isso com mais de uma pessoa. É um grau de união tão profundo que as naturezas se confundem. E é isso, por exemplo, que a relação sexual expressa, porque a relação sexual do casal ali casado, o corpo de um se entrega ao corpo de outro. Né? Um corpo de um penetra o corpo de outro e ali, fisicamente, eles estão ocupando, desafiando a lei da física, ocupando o mesmo lugar no espaço. E um deixa algo de si no outro. E o outro deixa algo de si nele. Isso fisicamente, mas isso também espiritualmente. É como se um pedaço da sua alma tocasse a alma do outro e algo ficasse ali. E é por isso que vocês estão dizendo no casamento. Agora vocês não são mais um, vocês não são mais dois, vocês são um só, uma só carne. Então esse é o amor esponsal. E você sela essa aliança. Você sela essa aliança, assim como Deus selou uma aliança com o seu povo. A analogia esponsal é uma analogia mais usada nas Sagradas Escrituras. E Deus sela uma aliança com o seu povo. Mas uma coisa que a gente olhar para a questão da aliança é: a aliança, quando é quebrada, ela sempre vai deixar marcas. É igual aquela dinâmicazinha do papel. Você pega um papel branco, pega outro papel vermelho, passa cola, cola um no outro, deixa ali a cola secar. Agora tenta separar os dois. Quando você separa os dois, vai ficar papelzinho vermelho no branco e papelzinho branco no vermelho. Vai deixar pedaços. Aliança, o adultério, ele é a quebra da aliança. Isso na Bíblia é assim. O adultério, sempre foi usada a palavra adultério para dizer que o povo de Deus tinha quebrado aquela aliança. Se você lê o profeta Oséias, você vai ver exatamente isso. Deus manda ele desposar uma prostituta, ele desposa a prostituta trai ele, e vai falar: esse é o meu amor por você, vocês vivem me traindo, vocês estão quebrando alianças. Isso que vocês vivem é um adultério, vocês estão quebrando a aliança. A quebra da aliança, ela sempre vai deixar marcas. Você vê que Adão e Eva quebraram aquela primeira aliança, e deixou uma marca até hoje, a marca do pecado original. E então as pessoas são muito irresponsáveis quando falam, às vezes, de traição, porque elas não pensam na família, porque elas não pensam nas marcas que são deixadas um no outro. Então, hoje em dia se fala muito sobre a questão de perdoar no matrimônio uma traição. É óbvio que o que você está selando aqui, no casamento, realmente é para você perdoar. Agora, o fato de um perdoar o outro não vai apagar as marcas, porque o Cristo nos perdoou, mas a gente nunca vai voltar para aquele jardim. A gente vive uma realidade de santificação aqui nessa terra, porque a marca ficou. E isso vai ficar sempre no seu casamento. A queda no adultério deixa marcas por toda uma vida. Vai sempre haver algo ali que dói. E a vida vai ser um processo de eterna cura. Deixa marca na vida dos filhos. Então a gente precisa pensar com muita responsabilidade a aliança que nós selamos no altar. Isso começa ali no namoro. Isso começa no namoro. E isso se traduz em pequenos gestos. Então hoje tem uma pergunta na caixinha. Tem várias perguntas ainda para eu responder hoje, mas a que eu respondi era como ser fiel no pouco. Só existe um jeito de ser fiel, é sendo fiel no pouco. Como você se porta no seu trabalho? Trabalho num lugar cheio de mulher, eu sou o cara que faz piadinha, dou beliscãozinho nas moças, faço gracinha, passo a mão no cabelo. Eu não acredito em fidelidade grande em quem não é fiel no pouco. Quando as condições não forem favoráveis, porque é na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, será que isso se sustenta? Se Deus não aceita um coração dividido, nós também não podemos aceitar no nosso matrimônio um coração dividido. Então é interessante a gente olhar para essa dinâmica e a gente precisa aprender a viver isso em todas as realidades da nossa vida.
Nós selamos alianças em vários pontos. Como é que está a sua aliança com o seu filho? Ah, eu tenho vários filhos. Na verdade não vai ser exclusivo, porque o amor é um amor paterno, mas você está honrando essa aliança com o seu trabalho, você está honrando essa aliança com as suas atitudes, ou você está quebrando essa aliança? Então, o adultério ele é a quebra da aliança. Ele é a quebra da aliança. Então, você entende que para ser amor, tem que ser fiel. Para ser esse amor esponsal, tem que ser fiel. É uma condição prévia. É uma condição prévia. E é importante a gente olhar, eu quis falar essa questão de deixar as marcas, porque hoje tem muita confusão. Eles falam muito sobre perdoar, e realmente tem que perdoar, mas gera naquele que está sendo tentado, gera uma impressão de que, beleza, se eu trair, depois a gente pede perdão, tal, volta. Não volta. Vocês podem voltar, mas não volta a ser como era antes. Ainda que haja o perdão, ainda que possa ser até melhor em alguns sentidos, porque vocês superaram essa crise juntas, mas você vai ter ferido a pessoa que você tanto ama. Com uma ferida que vai deixar uma cicatriz, que às vezes vai ser dolorida. E você será o responsável, e é isso que é importante, porque se a fidelidade vem da sua liberdade de escolher o outro, é preciso entender que liberdade rima com responsabilidade. Isso não é papo moralista. Porque o que você escolheu, você é responsável pelas consequências. Você é livre para escolher, mas você está preso às consequências da sua escolha. Eu escolhi dar um tapa no Mike Tyson. Cara, eu vou tomar um soco, eu vou morrer. Mas é minha escolha. Hoje eu tava vendo um jogador de futebol falando, olha, eu fiz uma embaixadinha lá no meio do campo, que a gente tava ganhando, veio o zagueiro e deu um carrinho. Mas eu não posso reclamar. Eu provoquei e aquilo foi consequência do meu ato. Eu que tenho que arcar com a consequência. Eu provoquei. Então olha só, ele escolheu livremente. E a consequência não é livre, a consequência está sempre atrelada à sua escolha. Você escolheu casar com essa pessoa, honre essa pessoa. Você é responsável, como diz lá no Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Você escolheu amar essa pessoa. E é importante você entender que a característica do amor esponsal é uma união profunda. Ela te permite chegar numa profundidade tão grande do outro, você vai adentrar tão profundamente na intimidade do outro, que você só chega ali sozinho, ou seja, você sendo exclusivo, mas você vai ter uma possibilidade de ferir o outro de uma forma como ninguém pode. Porque você tem acesso ao íntimo dele, onde ele é mais vulnerável, e ele tem acesso a você. Vocês podem se ferir de uma forma como ninguém pode ferir. E por isso que a fidelidade é essa proteção. Por isso que a fidelidade é essa proteção. Então, você foi livre para escolher e adentrar na intimidade dessa pessoa de maneira tão profunda, você deve ser responsável por ela. Isso é a verdadeira responsabilidade afetiva. Não esse papinho de não pode terminar porque o outro vai ficar triste. Não. É assumir as consequências desse amor até o final. Por fim, queria ler aqui um poeminha Camões, poeminha famoso. Engraçado que assim, o poema é aquele, o amor é fogo que arde sem se ver, e aqui o marca-texto é aquele lá, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada saberia. Então já dá pra cantar Legião Urbana com essas duas aqui. Essa referência é para poucos. Vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que ganha em se perder. Agora olha a parte. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Veja só. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. É querer estar preso por vontade.
Essa é a verdadeira fidelidade. Esse é o verdadeiro amor. Dizem que o amor ele tem que ser livre, mas livremente você se prende ao outro. Você se prende pelos laços da aliança que você sela com ele. Tá bom? Tem terapias express que o mais terapêutico que a gente pode trazer é a verdade, porque a verdade liberta, a verdade leva você para o outro lado do lago. Tá bom? Então, uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.